Hoje eu falo não como comandante, mas como homem, como alguém que viveu a era em que o mundo acreditava que o medo era o preço da paz. Eu vi impérios caírem, vi nações se erguerem das cinzas, vi o sofrimento de povos inteiros por decisões tomadas longe deles. E mesmo assim, ainda acredito que há um limite que o ser humano não deveria ultrapassar. Quando observo os navios de guerra dos Estados Unidos se aproximando da costa venezuelana, eu não vejo apenas o aço, o combustível ou o poder que eles carregam. Eu vejo o erro repetido da humanidade, a arrogância travestida de segurança, o velho vício do domínio. E o que me preocupa, sinceramente, não é apenas o perigo militar, é o silêncio que vem junto. O silêncio das vozes que deveriam pedir razão antes do primeiro tiro, o silêncio das consciências que já se acostumaram a ver a paz como algo provisório. Eu digo isso com o coração pesado, porque sei o que significa uma guerra. Sei o que ela tira das famílias, sei o que ela faz com os povos, sei como ela destrói, não só cidades, mas gerações inteiras. E quando penso no Sul global, essa parte do mundo que tem lutado tanto para se libertar das amarras de séculos de dependência, eu sinto uma responsabilidade ainda maior. Porque cada movimento militar dos Estados Unidos perto da América do Sul não é uma simples operação, é uma mensagem. Uma mensagem de que a soberania ainda é, para eles, e um privilégio que pode ser violado a qualquer momento. E é por isso que peço calma. Calma aos líderes, calma aos povos, calma aos que acreditam que a resposta à provocação é sempre o confronto. Não caiam nessa armadilha. O império quer o caos, porque o caos justifica sua presença. O império quer o medo, porque o medo mantém o domínio. O império quer a reação, porque a reação dá ao agressor o papel de vítima. E eu aprendi, depois de tantas guerras, que a verdadeira força não está em quem atira primeiro, mas em quem tem coragem de esperar, observar e agir na hora certa. Sei que muitos esperam de mim uma resposta, uma demonstração de poder, uma retaliação à altura. Mas a minha resposta é outra. A minha resposta é o alerta. Porque se a Venezuela for atacada, não será apenas a Venezuela que sofrerá. Será todo o Sul global que sentirá o impacto. A América do Sul, a África, a Ásia, todos os que têm lutado para construir uma nova ordem de respeito e equilíbrio serão atingidos pela instabilidade que o império quer espalhar. Eu não estou aqui para prometer guerra. Estou aqui para avisar que a guerra já está sendo preparada e que o primeiro passo para evitá-la é não cair na provocação. Porque a paz, neste momento, é o maior ato de resistência. E resistir não é se calar, é pensar antes de agir, é proteger antes de atacar, é defender sem se destruir. Eu sei que muitos acham que calma é fraqueza, mas calma é sabedoria. É o que resta aos que já entenderam o preço da insanidade humana. E eu sei que o Sul global me ouve. Sei que milhões olham para esse momento com medo. E é a eles que eu quero falar. Não se deixem envenenar pelo ódio. O império quer ver vocês divididos, quer ver vocês com medo, quer ver vocês implorando proteção àqueles que os ameaçam. Mas a força do novo mundo está justamente na serenidade diante do caos. O que vem aí será uma prova, não de poder militar, mas de maturidade moral. O império ainda não compreendeu que o tempo da obediência acabou. Eles têm armas, nós temos consciência. Eles têm porta-aviões, nós temos povos que acreditam no amanhã. E é por isso que eu não falo de retaliação, falo de responsabilidade. Porque cada país que hoje escolhe não reagir, que escolhe esperar, que escolhe dialogar, está salvando milhares de vidas que jamais serão contadas nas manchetes. E é essa vitória invisível que vale mais do que qualquer demonstração de força. O mundo não precisa de mais destruição, precisa de memória. Que os povos da América do Sul lembrem o que aconteceu no Oriente Médio, lembrem o que aconteceu na África, lembrem o que aconteceu sempre que alguém acreditou que a guerra resolveria as crises que o diálogo poderia curar. O Sul global está de pé porque aprendeu com a dor. E eu digo, diante de todos, que essa dor não se repita. A diplomacia ainda é a nossa arma mais poderosa. E enquanto eu respirar, enquanto o meu país puder servir de escudo para a paz, eu usarei cada palavra, cada gesto, cada segundo, para impedir que a insanidade volte a comandar o planeta. Porque a verdadeira vitória neste século será daqueles que souberem evitar o primeiro tiro. Eu não sou ingênuo.
Sei que minhas palavras não detêm navios, nem desviam mísseis, nem comovem generais que acreditam que o poder se mede pelo alcance de um radar. Mas aprendi, ao longo da vida, que a guerra começa muito antes da primeira explosão. Ela nasce no coração dos homens, quando a arrogância se mistura ao medo, quando o desejo de controle se disfarça de segurança, quando as grandes potências fingem proteger enquanto cercam. E é exatamente isso que está acontecendo agora na costa da Venezuela. Uma provocação envolta em silêncio, uma ameaça travestida de rotina militar, um movimento calculado para testar o limite da nossa paciência. O Sul global precisa entender que não é apenas a Venezuela que está sob observação, é todo o hemisfério sul. Porque o que começa em uma baía pode terminar em um continente. O Império dos Estados Unidos tem um talento perigoso: transformar qualquer incidente em justificativa para a ocupação e qualquer silêncio em sinal de fraqueza. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Vi acontecer no Oriente Médio, na Europa Oriental, na Ásia Central, e agora vejo o mesmo roteiro ser ensaiado na América do Sul, a nova fronteira de disputa, o novo campo onde o medo é plantado e a dependência é colhida. Por isso eu digo, com toda clareza, o que está em jogo não é apenas a soberania de um país, mas o equilíbrio de uma era. E se esse equilíbrio for rompido, ninguém sairá ileso. O colapso não será apenas militar, será moral. Porque a humanidade não suporta mais uma guerra feita em nome da liberdade, quando o verdadeiro objetivo é o lucro. A guerra nunca é sobre segurança, é sobre negócios. E cada porta-aviões que se move na costa de um país latino é um lembrete brutal de que os Estados Unidos ainda não aprenderam a viver num mundo onde não são mais o centro. Eu não falo isso com ódio, falo com pesar. Porque o que eu mais desejava era ver a maturidade substituindo o medo, a cooperação substituindo a chantagem, a paz substituindo o espetáculo da intimidação. E é por isso que peço aos países do Sul global que não se deixem dividir. Hoje, a verdadeira batalha não é entre exércitos, mas entre consciências. O Império quer que o mundo acredite que a guerra é inevitável, que a força é a única linguagem possível, que a diplomacia é ingenuidade. Mas nós, que vimos cidades inteiras queimarem, sabemos que a ingenuidade está em achar que alguém vence quando a humanidade perde. Que as nações da América do Sul saibam disso. O primeiro tiro disparado na Venezuela atingirá cada um de vocês. A guerra moderna não tem fronteiras, nem inocentes. O que começa como uma operação naval termina como um colapso energético, econômico e moral. E quando isso acontecer, os mesmos que provocaram o desastre virão oferecer ajuda, empréstimos, condições, e o ciclo de dependência recomeçará. É isso que o Império quer. Não vitória, mas controle. Não aliados, mas servos. Não paz, mas medo. E é por isso que falo de calma, de contenção, de prudência. Porque sei que a raiva é a armadilha perfeita. O Sul global tem agora uma oportunidade rara: mostrar ao mundo que há outra forma de reagir. Não com mísseis, mas com unidade. Não com fúria, mas com firmeza. Não com silêncio, mas com voz coletiva. Que cada país sul-americano saiba: o Império respeita apenas quem permanece de pé. E permanecer de pé neste momento significa resistir à tentação de responder com as mesmas armas do inimigo. Eu vejo no horizonte algo maior do que um conflito. Vejo uma chance de provar que maturidade é mais poderosa que o medo. E se há uma lição que o século XX me deixou, é que a verdadeira grandeza de uma nação não está em vencer guerras, mas em evitá-las. Por isso, se hoje eu peço calma, não é por fraqueza, é por amor à vida, porque eu vi demais para desejar mais sangue. Que o Sul global escolha o caminho da sabedoria e não o da vingança. Porque a vingança alimenta o Império, a calma o destrói, se alimenta da pressa, da raiva e da impulsividade. Quando um país reage sem pensar, ele faz exatamente o que o agressor espera. E é assim que as grandes potências controlam o tabuleiro, não pela força física, mas pela manipulação emocional. E o Sul global precisa entender isso de uma vez por todas. Eles não querem um inimigo previsível, querem um espelho de suas próprias ações. Querem ver em nós o reflexo do mesmo ódio que eles espalham pelo mundo. Mas nós não podemos dar a eles esse prazer.
A América do Sul, a África, a Ásia, cada nação que ainda luta para caminhar com suas próprias pernas, deve olhar para esse momento como um teste de consciência. Os navios norte-americanos estão na costa da Venezuela, sim, mas o que eles estão realmente cercando é a esperança. Querem provar que ainda mandam, que ainda podem impor medo, que ainda conseguem definir quem vive e quem obedece. Só que desta vez é diferente. Desta vez o mundo está vendo. Desta vez há câmeras, há redes, há vozes, há povos inteiros despertos, atentos, cansados de repetir o mesmo ciclo de destruição e reconstrução sob a promessa de uma paz que nunca vem. E se há algo que me comove profundamente, é perceber que mesmo nas nações mais simples, nos cantos mais esquecidos do planeta, há hoje uma nova consciência. As pessoas entendem que o império está ruindo, que a arrogância americana não é mais sinônimo de poder, é sintoma de medo. Porque quando um império sente que está perdendo o controle, ele se torna mais perigoso, mais impulsivo, mais violento. E é exatamente isso que estamos vendo. O Sul global não pode responder a essa insanidade com mais insanidade. O mundo precisa de um novo tipo de força, a força da razão. A força que olha o inimigo nos olhos e diz: não precisamos da tua aprovação para existir. E é isso que eu peço aos líderes do Sul, aos povos que acreditam no equilíbrio. Mantenham-se firmes, não apenas com exércitos, mas com princípios. Porque uma nação pode perder batalhas, pode perder recursos, pode perder territórios, mas quando perde seus princípios, ela perde tudo. E é isso que o império quer. Quer nos fazer duvidar de quem somos. Quer que a Venezuela duvide de sua soberania, que a América do Sul duvide da sua união, que a África duvide do seu valor. Mas nós não somos o reflexo do medo deles. Somos o espelho daquilo que eles perderam, a humanidade. A nossa força está em saber que não precisamos destruir para sermos ouvidos. O império fala em defesa, mas o que ele defende é o próprio domínio. Nós falamos em paz, e o que defendemos é o direito de viver sem algemas. E é por isso que hoje, mais do que nunca, eu falo com serenidade. Porque sei que minha voz chegará a lugares onde as bombas nunca poderão chegar. Que os soldados americanos ouçam isso. Não somos seus inimigos, somos apenas homens que aprenderam o valor da vida. E se ainda houver um resquício de humanidade no coração daqueles que comandam essas frotas, que eles parem por um instante e escutem o silêncio do mar. Porque esse silêncio guarda todas as vozes das guerras passadas, todas as promessas quebradas, todos os gritos que nunca foram ouvidos. Que eles escutem e talvez entendam que não há vitória possível sobre povos que não desejam lutar. A Venezuela não é uma ameaça, é um símbolo, um espelho do que o mundo pode se tornar quando um império decide punir a liberdade. E o Sul global precisa proteger esse símbolo, não com armas, mas com consciência. Porque o dia em que o império perceber que não pode nos dividir, será o dia em que ele finalmente cairá. E talvez, nesse dia, o mar volte a ser apenas mar, e não o espelho das guerras que o homem insiste em repetir. Творчество. В добрый час.